Olá, queridos amigos do segundo ano, mais uma vez estamos juntos. A nossa aula de hoje será de História. Então aí na sua casa, pegue seu livro de História, sente-se, olhe na telinha. Vamos lá? Nós vamos inicialmente fazer a correção da atividade do tema As Famílias ao longo do tempo, ok? Então vamos lá, primeira questão. Observe a imagem e responda. Que tipo de família você vê nessa imagem? Sugestão de resposta. Uma família antiga na qual a mãe ficava em casa cuidando dos filhos e da casa. B. A forma de viver das famílias antigas é igual à das famílias atuais? Justifique sua resposta. Aqui nós temos uma sugestão, tá? Não. Hoje as mulheres trabalham fora e dividem as atividades de casa com os homens. Segunda questão. Pesquise e colhe uma imagem de uma família nos dias atuais, ok? Vamos para a página 54. Relacione as imagens às ações que devem existir nas famílias. Paz, colaboração, diálogo, respeito. Vamos agora fazer a atividade da temática convivência familiar. Correção, ok? Página 57. Primeira questão. Escreva o primeiro nome das pessoas que moram na mesma casa que você e o grau de parentesco. Esta é uma questão pessoal, uma resposta pessoal, tá? Segunda questão. Pinte a família que mais parece com a sua. Se não for nenhuma destas, desenha no espaço em branco. Também resposta pessoal. Terceira questão. Circule a cena em que está havendo respeito entre os membros da família. Então, foi circulada aqui a primeira imagem, tá? Página 58. Você costuma ser gentil com as pessoas da sua família? Escreva um pequeno texto falando da importância da gentileza no convívio familiar. Resposta também pessoal. Quinta questão. Acompanhe a leitura do texto a seguir. O tempo costuma modificar as coisas e com as famílias não é diferente. Antigamente o formato de família era bem diferente do que estamos acostumados a ver hoje em dia. Os pais tinham um número maior de filhos, normalmente o pai saía para trabalhar, enquanto a mãe ficava em casa educando os filhos. Hoje conseguimos ver, além desse modelo, vários outros. Há crianças que ficam com seus avós enquanto os pais trabalham, outras passam a maior parte do tempo com babás em berçários ou hotéisinhos. Antigamente as famílias eram muito rígidas com relação à disciplina. Ai da criança que fosse levada nesse tempo. Com base no que você leu, converse com seus avós ou com alguém de mais idade e pergunte como eram as regras da família dessa pessoa. Depois, escreva as regras que permanecem até hoje. Esta resposta também é pessoal. Página 59, sexta questão. Coloque as palavras em ordem alfabética. Todas elas são valores que devemos praticar com a nossa família. Siga as orientações dos números. 2. Bondade. 6. Fraternidade. 7. Gratidão. 10. União. 5. Esperança. 9. Respeito. 8. Paciência. 4. Dedicação. 1. Amor. 3. Carinho. Pronto. Conforme os numerais estão indicando, você vai apenas distribuir as palavras aqui nos quadros, ok? Vamos para a nossa atividade de hoje, a nossa temática de hoje, né? A criança e sua moradia. A história das moradias. As moradias possuem várias diferenças entre elas e podem sofrer mudanças ao longo do tempo. Os primeiros homens abrigavam-se em cavernas e grutas. Nesses lugares, protegiam-se dos animais, dos ventos, da chuva e do frio. É verdade. As moradias, elas são muito diferentes. Existem moradias de todas as formas, de todos os tamanhos, em diferentes lugares, né?
E os primeiros homens, eles tinham uma forma de viver bem diferenciada da nossa. Logo, a sua moradia também era bem diferente. Para se protegerem melhor, começaram a construir suas casas próximas umas das outras. Apareceram então as aldeias. Nós vimos aqui que os primeiros homens se abrigavam em cavernas para se protegerem dos animais. Aí o tempo foi passando e aí o homem foi construindo casas, né? Casas próximas umas das outras. E aí eles começaram a viver em comunidade e ali foi se criando as primeiras aldeias. Com o tempo, os homens criaram outros tipos de material de construção que fossem mais resistentes, porque antigamente era muito comum as casas serem construídas de palhas, de barro, tá? E aí, com o passar do tempo e as necessidades, foram sendo criados outros materiais, né? Mais resistentes, tijolos, tá? Aqui nós podemos ver alguns tipos de casas, tá? Aqui nós temos um prédio, que é muito comum na nossa cidade, né? No prédio, várias pessoas moram umas perto das outras, né? Porque ele é dividido em apartamentos, cada apartamento mora uma família. Nós temos aqui uma casa, né? Que é muito comum aqui no nosso bairro, as casas. Aqui nós temos um iglu, tá? Que são as casas que abrigam as pessoas no frio. Ela é feita de gelo, tá? Mas na sua arquitetura tem vários componentes que fazem com que ela se torne quentinha lá dentro, tá bom? E aqui nós temos as palafitas. Palafitas são casas construídas sobre a água. Ela tem estacas embaixo dela que sustentam, tá? Esse tipo de casa é muito comum nas regiões ribeirinhas, né? Perto de rios. É muito comum na região amazônica do nosso país, as palafitas, ok? Para entrar na palafita, para chegar até ela, as pessoas precisam ir de canoa, tá bom? Existem pessoas que possuem moradia própria e outras que pagam aluguel para ter moradia. Outras pessoas não têm onde morar e vivem na rua. Essa é uma realidade bem comum. Se você, mais a sua família, der um pequeno passeio ali pelo centro da cidade, é bem comum a gente ver famílias completas, com mãe, marido, crianças pequenininhas de colo, tá? Todas moradores de rua, ok? Porque não tem onde morar. Encontramos também moradias construídas em lugares impróprios, como morros e margens e rodovias, tá? Olha só, aqui nós temos uma casa construída em cima de um morro. Por que ela é uma construção feita num local impróprio? Se você observar bem, essa casa ela corre risco de, esse morro ele corre risco de deslizamento, né? Se a terra deslizar, se houver muita chuva, né, muita água, esse morro ele pode deslizar e a casa pode vir abaixo. E aí quem mora nessa casa está correndo um grande risco de vida, né? Aqui também, ó, casas construídas perto de rios, tá bom? Costuma muito acontecer alagamentos quando tem muita chuva, né? E aí, ó, as casas ficam todas alagadas, né? E aí as pessoas correm risco de vida, podem morrer afogadas, podem se contaminar com doenças trazidas pela água, tá certo? E aqui nós temos casas construídas também em morros, né? Que são as conhecidas, que dão origem às conhecidas favelas, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho da história do nosso país, antiga, tá? Que traz também alguns tipos diferentes de moradia. Os escravos eram trazidos da África para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e na produção do açúcar. Eles moravam nas senzalas. Olha, a casa dos escravos era as senzalas, tá? Construções que ficavam nas terras dos engenhos. Na senzala,
não morava só um escravo e nem só uma família de escravo. Todos os escravos daquela região ou que serviam naquele engenho, eles viviam juntos na senzala, tá? Depois do horário de trabalho, né? Porque eles viviam mais tempo sendo escravizados, trabalhando mesmo, tá? E a Casa Grande era a principal residência dos engenhos, onde se plantava a cana-de-açúcar e onde era feito o açúcar. O senhor de engenho e sua família moravam na casa de engenho, tá? Os patrões, os senhores de engenho, eles viviam na Casa Grande, certo? Que era mais luxuosa, tinha mais conforto. Moradias de outros povos. O modelo de nossa casa depende muito do lugar onde vivemos, onde moramos. Todas as pessoas têm direito à moradia. A oca é a moradia dos povos indígenas. Ela é ampla e arredondada e nela podem morar várias famílias. É feita com troncos de galhos, de árvores, cipós e capim, tá? A conhecida Casa dos Índios, né? A oca. Os esquimós, que são um povo que mora numa região muito longínqua aqui do nosso país, uma região muito fria, tá? Moram em regiões geladas. Suas moradias são feitas de gelo e são chamadas de iglus, tá? Essa casinha aqui, ela é chamada de iglu. Os reis, príncipes e princesas vivem em enormes construções com torres, os chamados castelos, que a gente vê muito nas histórias, nos contos de fadas, né? Mas eles existem de verdade. Ainda existem alguns países que têm reis e rainhas e estes vivem em seus castelos. Os árabes que vivem no deserto estão sempre mudando de lugar, por não encontrar água, nem material para suas construções. A única solução é viver em tendas. Olha só, são casas, tá? Feitas com tecido, com panos, tá? No Antigo Egito, as moradias eram feitas com barro. As casas tinham a forma de um retângulo com um pátio e escadas. O telhado era sustentado pelo caule das palmeiras, isso mesmo. Bom, agora nós vamos abrir aí o nosso livro lá na página 65 só para a gente comentar a atividade que vocês vão fazer, tá bom? Livro de História, página 65. Primeira questão. Pesquise e represente com desenhos a moradia adequada para cada pessoa. Pronto. O primeiro menino aí, ele é um esquimó. Tá? Então, lembra que a tia falou que os esquimós eles vivem em iglus? Pronto, você vai fazer aí o desenho, tá? O segundo é um homem da caverna e o terceiro é um homem atual. Segunda questão. Observe as imagens e responda às perguntas a seguir. Letra A. Qual dessas moradias é a mais antiga? Letra B. Qual dessas moradias é a mais parecida com a sua? Justifique sua resposta. Vamos para a página 66, ok? Em nossa casa, ficamos protegidos de quê? Essa é uma resposta sua, pessoal, tá? De que tipos de moradia você conhece? Também uma resposta pessoal. Observe a imagem. Quais os perigos que os moradores desse lugar podem encontrar? Aqui são as favelas, né? Normalmente construídas sobre os morros. Então pense e dê aí a sua resposta. Sexta questão. Complete as frases corretamente. O senhor de engenho e sua família moravam na... Os escravos moravam nas construções que ficavam nas terras dos engenhos. A gente mostrou isso ainda há pouquinho, só você lembrar. Sétima questão. Marque com um X as casas antigas e circule as atuais. Oitava questão. Observe as casas e marque a que tem as mesmas características que a sua.
Vamos agora para a página 69, ok? Primeira questão da página 69. Observe as imagens e ligue cada habitação ao seu povo adequado. Nós temos aí o rei, o indígena e o esquimó. Você vai ligar cada um para a sua casa, tá? Segunda questão. Ordene as palavras abaixo, em seguida forme frases. Você vai obedecer aí a numeração na ordem, tá? Você vai colocar a palavrinha, primeiro a palavrinha que está no número 1, depois a que está no 2, a que está no 3, e aí você vai ver qual a frase que você vai construir na questão A e na questão B. Terceira questão da página 70. Qual das moradias estudadas você achou mais interessante? Por quê? Resposta sua, pessoal. Quarta questão. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro abaixo. Nós temos árabes, Egito, Mongólia e Oca, tá? Os povos fazem suas casas com feltro grosso. B. Os povos que vivem no deserto estão sempre mudando de lugar. C. A. É a moradia dos povos indígenas. D. As casas eram feitas de barro. Pronto, você vai completar cada frase corretamente usando as palavrinhas do quadro acima. Quinta questão. Leia o texto abaixo e responda a pergunta a seguir. Gente tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado. Com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Para você, por que as pessoas precisam ter onde morar? Pense e responda esta questão. Bem, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha contribuído mais e mais para o aprendizado de vocês. Um beijo no coração e até breve.